atravessa o Pantanal. As estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem. Bem, eu vim de uma família de mãe cantora, de avô cantor lírico que veio da Itália, de bisavô trombonista e arranjador e maestro. Então, música é uma coisa que teve sempre na minha vida, nas minhas primeiras memórias. Minha mãe sempre cantando, tocando violão. Isso do lado da minha mãe, porque o lado do meu pai é um terror de desafinação. Então, eu cresci com muita música. Minha mãe instituía eu tenho duas irmãs, a gente se juntava em casa e a brincadeira era tocar violão e cantar. Os amigos músicos da minha mãe iam pra lá. Então, acho que desde que eu me entendo por gente, a música me ronda. Estou muito bem e vivo uma santa... Não tive essa percepção em termos de o que é a música como profissão pra mim. Eu acho que eu percebi que eu tinha uma coisa muito forte com a música já muito cedo. Era como se fosse o lugar onde eu me sentisse muito bem, onde tinha alguma coisa ali que era muito certa pra mim, sabe? Caía na minha mão e falava, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu tenho algum caminho pra seguir. E na verdade as coisas foram acontecendo, eu não ingressei na música como profissão de cara na minha vida. Eu tive minhas bandinhas com os amigos, 15, 16, 17 anos, depois fiz faculdade de Direito e depois que eu me formei é que eu fui estudar música. Não sei se eu pensava exatamente em como seria a música como profissão, eu só sabia que eu queria ela muito perto de mim. Mas que eu comecei a viver de música foi aos 22, 23 anos, mais ou menos. Uma Santa Cruz de la Sierra. Eu sou formada em Direito, fiz aquele caminho ortodoxo que as pessoas têm que fazer, que na verdade foi uma coisa maravilhosa. Eu acho que quanto mais a gente sabe, quanto mais educação e conhecimento a gente tem, a gente se dá melhor nas escolhas que a gente faz na vida. E aí fui para os Estados Unidos, fui para Nova York estudar música, acabei ficando lá por 11 anos, foi onde eu me tornei profissional da música. Fiz vários cursos de performance, de canto, de harmonia, de ear training, e fiz o curso que eu acho que é o mais importante, que é de você viver a música, de você estar em cima do palco, de você dividir com músicos, conhecer instrumentações, e aí você vai definindo os seus caminhos, o que você quer, o que você não quer, artisticamente, como você se forma. Sempre. Acho que a gente não teve muito... Como a coisa não aconteceu, pai, mãe, eu quero virar cantora, a coisa foi acontecendo. Então, como era uma coisa muito notória e clara, que eu tinha uma coisa forte com a música, tinha sempre o violão lá em casa, meu pai comprou meu primeiro microfone, aí quando eu me formei eu quis estudar música, fui indo, mas sempre com um backup. Então, por exemplo, meu pai ficava mais tranquilo de saber que eu estava formada em Direito, se alguma coisa não desse certo eu podia fazer um concurso, Foi tudo muito natural, não houve fatores delimitantes. Agora eu sou cantora, agora eu sou advogada, não teve muito isso, foi tudo muito natural mesmo. Toda cantora de MPB, eu ouvia muito Elis Regina em casa, ouvia muito Gal Costa, ouvia muito Ivan Lins, João Bosco, aquelas coisas que os artistas que eram os formadores de opinião e da música da gente. Então eu ouvia muito esses artistas, compositores e cantores que eram os formadores de opinião musical na minha época. E eu comecei, quando eu me mudei para os Estados Unidos, é que eu comecei a... Minto, não foi quando eu mudei não. Eu tive um namorado muito cedo que era músico profissional e ele ouvia muito jazz. E foi quando eu comecei também a ouvir o jazz e até entender um pouco as semelhanças de por que lá fora chamam esse determinado tipo de música que a Elis faz, que o Ivan faz, que o João Bosco faz de Brazilian Jazz. Pela coisa harmônica, que interessantemente, meio que
bebeu ali na fonte do outro, melodicamente. Então eu sempre ouvi muito jazz, muito MPB, depois você vai diversificando. Quando eu tinha uns 18, 17, 18 anos, eu comecei a gostar muito de rock and roll, comecei a ouvir muito rock. Pra te falar a verdade, eu acho que a minha influência é de música boa, sabe? Alguma coisa me toca, até hoje, alguma coisa me toca. Eu vejo grupos, eu tenho uma filha de 12 anos, grupos mais jovens, né, para adolescentes, eu ouço a música e falo, porra, adorei essa música, amei. Porque não me interessa muito de quem é, o que é, isso aqui eu não posso ouvir. O meu gosto é muito eclético, eu gosto de alguma coisa que me toque. Mas as minhas principais influências foram essas que eu falei. Na verdade, eu não trabalho só com MPB. Dentro da minha história da música e na música, até pelos anos todos que eu passei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de fazer diversos tipos de mergulhos na música. Eu trabalhei com dance music muito tempo, eu trabalhei com artistas africanos misturando a música popular brasileira com ritmos africanos, eu trabalhei com música da Índia e a minha, eu trabalhei com a coisa do jazz, um pouco misturando com a música brasileira. Então, o puro da música brasileira, na verdade, é muito grande. Então a gente pode misturar muito. Eu acho que eu considero o que eu fiz de música brasileira muito também ligado à world music, que pego influências de vários lugares. Rosa, se manca, segura essa banca de escrupolosa. Ei, rosa, o meu jogo é na retranca, a área é muito perigosa. Rosa, vem mansa porque a contradança é mais audaciosa. Rosa, o meu jogo é na retranca, a área é muito perigosa. Você parece que nem lembra mais dos tempos atrás, a sua figura era vergonhosa. E eu me dividi, querendo reconstituir quem hoje me vira o rosto assim. Mas se eu nem me abalo, você vai cair do cavalo quando precisar de mim. Saiba deixar a mesa quando sem fome, saiba deixar recado ao telefone, saiba atender a porta quando chamado, saiba falar de amor com o ser amado, saiba entregar aos pássaros a liberdade, saiba ouvir a dor de quem tem saudade, saiba olhar as folhas que caem no outono, saiba cuidar de mim, seu cão sem dono. Bem, depois de ter passado tanto tempo fora, na verdade, quando eu voltei pra cá, eu era virgem no mercado aqui, né? Completamente, o mercado era uma coisa muito desconhecida pra mim. Eu voltei com uma bagagem que a maioria dos artistas aqui da minha geração não tinha, porque eu viajei o mundo todo, eu tinha vários discos gravados, eu trabalhei com muita gente. Não é porque eu fosse melhor ou pior, é porque as possibilidades lá são muito maiores. Até porque o lugar onde eu morei, que é Nova York, é um trampolim para todos os lugares do mundo. Não é, se eu tivesse talvez morado no interior dos Estados Unidos, eu não tivesse tido tantas oportunidades assim. Quando eu voltei para o Brasil, que foi basicamente porque alguma coisa em mim estava urgindo para fazer minha música aqui, eu queria também ficar perto de quem eu sou, perto da minha família. Primeiro você chega cheio de, não, já sei a fórmula, ou vou fazer a coisa dessa maneira, ou vou fazer daquela outra maneira. Você vê que as coisas não funcionam assim. Primeiro, eu acho que não há fórmula. Tive uma dificuldade em saber como me colocar. Até porque, como eu sempre fui muito eclética, o mercado te exige, e é uma coisa que é compreensível, te exige saber onde é que as pessoas vão buscar você. Você busca a banana na parte de hortifruti, você busca, sei lá, o arroz na parte de cereais, Então eu fiquei um pouco perdida nesse primeiro momento, confesso que fiquei. E depois eu entendi o seguinte, o Brasil é como se fosse uma torta dividida em poucas fatias.
Então, eles dividem a fatia. Na época que eu voltei, se não me engano, era o auge lembro do pagode, que era só pagode. Não sei nem se eu era da época do Tchan, Boquinha da Garrafa, não lembro. Eu voltei em 96. Ou você tinha axé, ou você tinha... Aí a MPB foi ficando pequena, com os grandes nomes ainda. Com os Djavans, com os Ivans, que hoje são... O Djavan ainda mantém um mercado maior aqui. Ivan Lins, por exemplo, faz pouca coisa aqui, faz lá fora. E como vários outros. Mas hoje, eu vejo que o mercado não mudou. Ele continua restrito, ele continua dividido em poucas fatias, o que é diferente do mercado de lá. O mercado fora do Brasil, ele também tem as suas grandes fatias para as coisas que são mainstream, só que eles permitem você ter fatias menores para você viver de música. Aqui não. Eu não acho que a dificuldade aqui é ser artista. Aqui a dificuldade é viver de música. Porque tem muito artista maravilhoso aqui. Tem muita gente talentosa aqui. Só que não consegue viver disso. Então, são pessoas que, na verdade, têm que ter um day job, por exemplo, trabalha na mercearia, trabalha na farmácia, trabalha na gráfica, e não consegue ter o tempo que a arte te demanda para investir nela. Porque aquilo não vai dar dinheiro, não vai dar retorno. Então, na verdade, não é que não haja, como é que você deixa de ser artista? Não, você nasce artista. Ou você nasce artista ou você não nasce artista. Agora, como você exerce isso, é uma loucura ver músicos maravilhosos que já tocaram com todo mundo nesse país, com dificuldade de pagar suas contas. É uma loucura. Imagina quem está começando. Por outro lado, hoje existe no mercado uma coisa que não existia na minha época, que é a internet. Que são as mídias digitais, que isso te possibilitam botar a tua música para fora. Bota a tua cara para fora. Agora, por outro lado, você concorre 200 vezes mais do que você concorria na minha época. Então, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Mas, para mim, artista nasce artista. As dificuldades, claro, que elas são grandes. Saiba que eu quero mudar. O meu primeiro disco foi um disco que eu gravei ao vivo numa turnê que eu fiz na Grécia. Na verdade, foi a primeira de 11 turnês que eu fiz por lá. E foi gravado num clube de jazz chamado Half Note Jazz Club. E aconteceu de uma maneira muito louca, porque eu não tive a intenção de gravar. O técnico de som, na época, ficou apaixonado pelo primeiro show que a gente fez e gravou os outros 6. Foram 7 shows. E gravou os outros 6 shows. E no final, ele me entregou o material. Falou, eu gravei aqui pra você. E dali saiu meu primeiro disco ao vivo, que é um dos discos meus que eu mais gosto, na verdade, Live in Greece. Depois eu fiz um outro disco produzido por um produtor francês, produtor e pianista francês. Foi a primeira vez que eu compus, que eu comecei a compor. Então, é um disco basicamente eu e ele compondo. Acho que tem umas duas ou 3 faixas só que são regravações. E um disco que trabalha muita sonoridade, uma sonoridade diferente, não só de música brasileira como eu fazia, que é só intitulado Bárbara Mendes. O terceiro disco foi o Nada Pra Depois, que foi o que marcou a minha volta dos Estados Unidos para o Brasil. Foi um disco produzido por 2 baixistas, um deles meu grande parceiro, que é o Maurício Oliveira, parceiro em grandes das minhas músicas, das minhas composições, na maioria delas, e o outro o André Vasconcelos, que é baixista e compositor. Teve a participação do Ivan Lins, do Djavan, também, e o Djavan gravando a música minha, quase cai para trás de felicidade, né? E foi um disco que eu acho que me trouxe de volta, na verdade me trouxe pela primeira vez para o mercado no Brasil, porque tudo que eu fazia era muito lá para fora. E agora o Orgânico, que é um disco onde eu gravei 11 músicas do Tito Marcelo, que hoje é meu parceiro na vida, meu marido, um grande compositor, ele é lá de Recife, e já tem 3 discos gravados dele. Tudo começou meio como uma brincadeira. Vamos fazer uns registros nossos aqui, pra gente vamos gravar umas 2 ou 3 músicas. E aí o processo foi ficando tão bacana, tão incrível, as músicas dele são tão maravilhosas, ele tem tantas que eu pegava o book dele e falava, meu Deus, essa. E acabou que virou um disco. Ele se chama Orgânico, acho que pela forma muito natural, e sem compromisso de data e de formação e de cara e de mercado. A gente não queria ter nada disso, a gente queria fazer uma coisa orgânica, que saísse da gente, que foi exatamente o que saiu. Às vezes sinto que sou mais no meio de tantas ilusões.
Eu confessadamente afirmo que sou melhor cantora do que compositora. Eu acho que o canto para mim é uma coisa muito espontânea e natural. Eu gosto muito de escrever, eu acho que a coisa de compor para mim aconteceu apenas como um complemento do que a música é para mim. Achei um grande parceiro que é o Maurício Oliveira, que eu escrevo as letras e ele tinha uma habilidade, tem uma habilidade incrível de pegar o que eu escrevi e transformar em música. Fiz algumas músicas e melodias, sim. Não acho que eu seja, como eu falei, uma grande compositora, mas também não sou uma compositora absolutamente medíocre. Eu acho que para mim a inspiração vem do momento que você está vivendo, de coisas que eu estou vendo. Eu sempre gostei muito de escrever, venho de uma família que escreve bastante. Então eu fui unindo o útil ao agradável. Cantar o que você escreve é muito bacana, é muito interessante. Seu plano, por que deixar o amor? O Tito é um compositor que grava e canta as suas próprias músicas. E as músicas que eu gravei no disco são músicas que ele vivia cantando. Então, quando você ouve alguém cantando repetidamente, e principalmente um compositor daquela obra, o tempo inteiro ao seu redor, você se acostuma com determinados acentos na música, né? Aí quando eu comecei a cantar as músicas, eu estava me sentindo uma imitação dele. Falei, gente, eu não estou conseguindo cantar isso. Porque parecia que a voz dele ficava aqui atrás de mim. E eu falei, olha, eu estou precisando dar sair fora um pouco de você, sair fora dessas músicas da maneira que você cantava e tentar achar a minha voz nela. Eu, Bárbara, como intérprete. E hoje ele brinca e diz que ele não consegue mais cantar as músicas do jeito que ele cantava, porque ele não ouve mais as músicas como ele ouvia, só como eu. Então eu acho que eu consegui me apropriar das músicas dele. Quanto mais tempo, maior o dano. Porque essa eu me lembro perfeitamente. Eu reuni um grupo de amigos que hoje são, dentre eles, grandes produtores e grandes músicos, e eu quis começar a fazer meu primeiro trabalho. E fui fazer um show num lugar chamado Arabella, aqui na Barra, que era o antigo Mistura Fina, ali no Itaiangá. E aquele nervosismo dentro do camarim, aquela coisa suando, frio, um terror. E eu me lembro que o momento que eu botei o pé no palco, falei, meu Deus, que sensação inacreditavelmente maravilhosa é essa. Sabe quando você parece que o seu corpo se dilata e você fica grande, você fica calmo e tranquilo e fala, entendi. Foi por aí, foi maravilhoso. Eu quero mudar seu plano. O primeiro momento que me fez sentir importante na música foi quando eu trabalhei com o Eumir Deodato. Foi a primeira trilha de cinema que eu fiz com ele, que foi de um filme chamado Bossa Nova, que veio para o Brasil com o Antônio Fagundes, com a Amy Irving, e por vários motivos. Primeiro, porque eu sempre achei ele um cara incrível, um produtor maravilhoso, trabalhou com Frank Sinatra, trabalhou com Tom Jobim, com Roberta Fleck e eu, né? Naquele estúdio incrível, com aquela orquestra. Eu, naquela época, nem uma demo tinha. Eu falei, gente, e a outra é o seguinte, eu liguei para minha família e falei, olha, vocês podem ir ao cinema que eu estou dando voz a um filme que vai estar em cartaz no Brasil todo. Aquilo foi incrível. E teve outros momentos muito importantes. As viagens que eu comecei a fazer com a banda lá fora, eu comecei a viajar o mundo todo, fiz Europa, fiz Japão. Eu comecei a falar, gente, olha que importância eu tenho, que é levar a bandeira da minha música para fora. Aí eu fiquei extasiada completamente. Soando os lamentos de um mundo acuado, opressão da era, cobrando coragem em situações complexas, pra diagnosticar-nos com covardes males. Canoa só vai pro rio quando o índio quiser pescar. É proa de pau bravinho esperando desamarrar. Desejo que vem de fora sem hora de aparecer. O tempo que não demora
é o mesmo que faz doer. O meu coração vazio à procura do seu no mar. É barco que não tem fio para as velas poderem içar. Na rota de um vento pobre, sem sorte pra navegar. Quem sabe você me sofre. Meu respiro. Acho que é um respiro de entender com muita facilidade o que é que eu tinha que fazer. Minha santa d'água. Eu sou meio pau para toda obra, porque eu sou mãe de uma adolescente de 12 anos, isso já é um trabalhão. Eu sou cantora e sou dona de um restaurante. Então, imagine, eu acho que eu consegui hoje achar uma forma de encaixar tudo. Eu tenho uma personalidade muito proativa. Eu trabalho uma média de uns, entre estar pensando no que eu tenho que fazer e entre estar realizando, sei lá, umas 15 horas por dia, mais ou menos. Por aí, desde muito cedo. E consigo compartimentar. É a hora que eu tenho que cuidar da coisa do restaurante, a parte comercial. Lá tem música ao vivo, que é uma coisa que traz o meu alívio, eu consegui juntar uma coisa com a outra. E agora tendo voltado para a música, lançando esse disco e fazendo com que as pessoas ouçam, sabe, o que eu tenho para dizer através da música. Mas é uma rotina heavy metal. Leve-me a você. O exercício da profissão trouxe para minha vida uma profissão. Quando você não exercita, essa profissão não é tua carreira mais. Não é. Você passa a ter um título, sabe? E com esse título você passa a ter vontades, você passa a ter obrigações, você passa a colocar metas, você passa a ter objetivos, você passa a cumprir coisas, você passa a ficar feliz quando você exerce, quando você resolve, quando você conquista. É isso. Em águas de perder. Olha, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que me emociona. Eu fui fazer um show no Sesc com o Vitor Biglione. E era um Sesc em algum lugar mais no subúrbio, cheio de velhinhas, assim, aquelas coisas fofas que saíram das suas casas para ver aquele show. Aí a gente terminou o show, eu fui pro camarim, aí vem uma senhora bem velhinha, gente, ela devia ter entre 85 e 90 anos. Aí ela pegou na minha mão e falou assim: minha filha, posso falar com você? Eu falei, claro. Ela pegou, botou minha mãozinha assim no rostinho dela, falou, tá vendo isso aqui? Você tá entendendo bem o que você me fez hoje? Você me fez o maior carinho. É isso. Você dá isso para as pessoas, é o ciclo, volta para você. Isso que eu te falei do respiro logo no começo. Minha santa d'água, meu amor. Eu acho que todo dia a gente realiza um sonho um pouquinho, sabe? Até de estar aqui até hoje. Eu recebi uma pergunta uma vez, o que você acha da coisa do sucesso? Sucesso para mim é continuação. Então o sonho para mim é essa continuação. Eu tá sempre continuando a fazer a música. Pode ser numa escala menor, às vezes numa escala maior, às vezes com uma repercussão maior, às vezes com uma repercussão menor. O meu sonho é continuar no percurso. Tatuagem livre, mãos circulam pelo corpo. Universo solto por um traço esculpido. Meu coração banido é solitário.